Bom dia, nossos amigos e demais interessados nos estudos do Espiritismo. Voltamos nesta bela manhã, através do raio do Jornal do Comércio, desta cidade de Limoeiro, 99.5, com uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, com o endereço a Rua Alto de São Sebastião, número 456. E aproveitamos o ensejo para informar aos frequentadores da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes que suas atividades já voltaram ao normal. Segunda, estudo do Livro dos Médiuns, com passes. Terça-feira, estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, com passes. E às quinta-feira, prometemos voltar nestes dias. E hoje, no Livro dos Espíritos, que é o livro básico da codificação espírita, o livro básico da religião do Espiritismo, é o Livro dos Espíritos. E o tema de hoje, em estudo e reflexão, é Deus está em toda parte. Deus está em toda parte. E que nós, estudando este Livro dos Espíritos, casamos esta obra com a Revista Espírita de Allan Kardec, em sua edição de março de 1866, que esta revista é um total de 12 volumes, escrita por Allan Kardec, que nós consideramos a segunda enciclopédia espírita, ou seja, a enciclopédia número 2 do Espiritismo, porque a enciclopédia número 1 corresponde às 5 principais obras de Allan Kardec, apenas para esclarecimento a quem não conhece o Espiritismo. A primeira obra é o Livro dos Espíritos, publicado por Allan Kardec a 18 de abril de 1857. É o Livro dos Espíritos. Depois vem a continuidade da obra com o Livro dos Médiuns, que trata do espiritismo científico, prático. E em terceiro lugar, o Evangelho segundo o Espiritismo. Em quarto lugar, o céu e o inferno, ou seja, a justiça divina segundo o Espiritismo. E o quinto livro é a Gênese, que trata do começo da criação. Kardec e os espíritos superiores que o assistiam tratam nesta obra a Gênese, sobre a formação do planeta, os primeiros seres vivos, como se desenvolveram os seres vivos aqui na Terra, até chegar aos animais, dos animais aos homens e dos homens até a atualidade. Este é o livro A Gênese, que na totalidade chama-se o Pentateuco Kardeciano, porque são os 5 primeiros livros da codificação espírita. E apenas como um aditivo, gostaríamos de convidar aqueles que têm interesse no espiritismo e que gostariam de interpretar a Bíblia desde o Gênesis até o Apocalipse, que leiam estes 5 livros de Allan Kardec, estas 5 obras que, como dissemos, se chama o Pentateuco Kardeciano ou Kardeciano.
E de maneira que o tema de hoje é no Livro dos Espíritos, que é o livro em estudo do nosso programa Encontro com o Espiritismo, hoje casado com, como dissemos, a edição da Revista Espírita de 1866, de Allan Kardec. E para darmos continuidade aos nossos estudos, pediríamos a direção a uma música, um intervalo musical. Dando continuidade aos estudos do Livro dos Espíritos e ao programa Encontro com o Espiritismo, nós começaremos a partir da primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que Allan Kardec, com esta primeira pergunta aos espíritos da codificação, é um portal de entrada para o universo do Espiritismo, porque o Espiritismo é um universo de sabedoria, de conhecimentos do Espiritismo e do espiritualismo de uma forma geral. E Kardec pergunta aos espíritos superiores. É a primeira pergunta: que é Deus? Que é Deus? E os espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema do universo, causa primeira de tudo e de todas as coisas, mostrando que Deus está na criação e que a criação está em Deus. Por quê? Porque Deus é o Criador de tudo e de todas as coisas. Ele é a causa sem causa, porque dele saiu o universo, a natureza e a eternidade. Tudo saiu de Deus. E quando se diz, aqui na resposta, que os Espíritos disseram a Kardec, que Deus é a inteligência suprema do universo, causa primeira de tudo e de todas as coisas, a conclusão é que de todas as doutrinas do planeta, aqui apresenta um Deus mais lógico, mais dentro da razão, foi o Espiritismo, através dessa resposta que os Espíritos deram a Allan Kardec. É o que apresenta melhor Deus. E de modo que o Livro dos Espíritos é o livro de entrada para os conhecimentos do Espiritismo. E este livro contém a síntese do conhecimento universal. E então, como nós casamos aqui o Livro dos Espíritos com a revista de Allan Kardec, neste volume que nós acabamos de anunciar, aí Allan Kardec, então, ele diz que Deus está em toda parte, porque não é correto a gente dizer que Deus está acima das nuvens, ou está aqui, ali ou acolá, porque isso diminui Deus, amesquinha Deus, e Deus está em toda parte, ele não está localizado. Deus, na visão do Espiritismo, ele não está localizado aqui na Terra e não em outros planetas, em outros mundos, em outra parte do universo. Deus está presente, Deus marca a sua presença em todo o universo, que não tem limites, que não tem fronteira. E então, iniciando aqui esse breve, muito breve, comentário de Allan Kardec, complementando o Livro dos Espíritos, Kardec diz o seguinte: como é que Deus, é o que as pessoas pensam e muitas vezes perguntam, como é que Deus, tão grande, tão poderoso, tão superior a tudo, pode imiscuir-se em detalhes ínfimos, preocupar-se com os menores atos e os menores pensamentos de cada indivíduo? Como pode Deus, tão grande, tão poderoso, imiscuir-se em cada detalhe da vida de cada pessoa, de cada
ser inteligente criado por ele. Aí Kardec diz, tal é a pergunta que muitas vezes nós recebemos, e ele continua em seu ligeiro comentário sobre a divindade. Em seu estado atual de inferioridade, só dificilmente os homens podem compreender Deus infinito, porque eles, os homens, eles próprios são finitos, limitados, razão porque imaginam Deus também finito e limitado como eles mesmos. Ora, representando-o como um ser limitado, circunscrito, Deus, dele fazem uma imagem à sua semelhança. Porque os homens pensam, porque aprenderam errado com os segmentos religiosos tradicionais, nos catecismos das igrejas, aprenderam que Deus é como uma criatura humana. Isso se chama amesquinhar Deus, limitar Deus, tornar Deus um ser humano limitado e circunscrito. E o pior, fazer de Deus a sua própria imagem e semelhança. Aí Kardec continua, pintando Deus com traços humanos, nossos quadros não contribuem pouco para alimentar este erro no espírito dos homens, que nele mais adoram que em Deus, mais adoram a forma que o pensamento. É isso que Kardec diz. E pediríamos mais um intervalo musical nos estudos do nosso programa de hoje, Encontro com o Espiritismo. Dando prosseguimento aos estudos do Livro dos Espíritos, nesta bela manhã de sábado, o primeiro sábado do mês de junho, aí Kardec volta a fazer a sua pequena crônica sobre a divindade, que é Deus. Ora, é para o maior número de criaturas humanas mal informadas pelas religiões tradicionais que foram criadas na religião, é para o maior número deles, Deus, um soberano poderoso, sobre um trono inacessível, perdido na imensidade dos céus. É assim que as religiões ensinam nos catecismos. E porque suas faculdades e percepções são restritas, não compreendem os homens que Deus possa ou haja por bem intervir diretamente nas menores coisas da vida. E continua Kardec. Assim, estamos constantemente na presença de Deus, na presença da divindade. Não há uma só de nossas ações que possamos subtrair ao olhar de Deus. Quer dizer, nada podemos esconder de Deus, ocultar da divindade que é Deus. Nosso pensamento está permanentemente em contato com o pensamento de Deus. E é com razão que se diz que Deus lê nos mais profundos recônditos do nosso coração, da nossa alma. Estamos em Deus, na visão do Espiritismo, estamos em Deus, como Deus está em nós, segundo a palavra do Cristo. O que era que o Cristo ensinava aos apóstolos? Ele ensinava que o Pai Celestial está em nós, e nós, sua criação, estamos em Deus. E na visão do Espiritismo, a criação não é o próprio Deus, e nem Deus é a própria criação. Na visão da filosofia espírita, o universo é criação de Deus. Deus está na criação e a criação está em Deus, mas Deus não é a criação e nem a criação é Deus.
E no conhecimento do Espiritismo, diz que existe em todo o universo um fluido, chama-se a matéria cósmica universal, constituída de átomos e moléculas. Esse fluido penetra em todas as partes do universo, satura a natureza, satura o universo inteiro e satura a própria criação e todos os seres criados por Deus. É esse fluido universal. E a inteligência de Deus, de que os Espíritos ensinaram a Allan Kardec, a inteligência suprema do universo, esta inteligência está saturada neste fluido cósmico universal. Como esse fluido cósmico universal, o magnetismo universal, penetra no universo inteiro, satura o universo, a natureza e a eternidade, então o pensamento de Deus está aí. Por isso é que Jesus, nessa compreensão, ele diz: nós estamos no Pai e o Pai está em nós. Sem que sejamos o Pai e sem que o Pai seja nós, a criação de Deus. E o Espiritismo aproveita para fazer mais um adendo para dizer que nós não somos fragmentos, pedacinhos de Deus. Não, nós somos seres inteligentes criados por Deus. E de maneira que o pensamento de Deus está na criação e a criação está no pensamento de Deus. Logo, na visão espírita, Deus vê tudo, prevê tudo, alimenta tudo, satura tudo, sem que ele seja a própria criação. E Kardec, então, aqui, ele continua para encerrar, para entender sua solicitude sobre as menores criaturas. Deus não tem necessidade de mergulhar seu olhar no alto da eternidade, nem deixar sua morada de glória, que a morada de Deus é o próprio universo, que é infinito. Deus é eterno, mas criou o universo, que é infinito. Pois essa moradia está em toda parte, a moradia de Deus. Está no universo todo, na natureza toda e na eternidade. Aí diz Kardec: para serem ouvidas por ele, nossas preces não precisam transpor o espaço, porque ele não está lá para cima, nem serem ditas com voz retumbante, porque incessantemente, penetrados por Deus, nossos pensamentos em Deus repercutem, e o pensamento de Deus também repercute em nós. E pediríamos um intervalo musical para terminar essas reflexões sobre Deus estar em toda parte e não localizado aqui e ali, não. Está em toda parte. Um intervalo musical. Dando prosseguimento ao nosso programa Encontro com o Espiritismo, Allan Kardec vai encerrar as suas reflexões. Ora, diante desses mistérios insondáveis, nossa razão deve humilhar-se, não passar daí para especular que é Deus, como Deus age, que nós não temos estas faculdades, somos limitados. Não temos essas faculdades, esse dom de irmos adiante. Então Kardec diz, diante desses problemas insondáveis, desses mistérios sobre Deus, nossa razão deve humilhar-se. Deus existe? Sim, é indubitável. Deus é infinitamente justo e bom e é presença única no universo? É sua essência. Sua solicitude se estende a tudo? Sim, nós o compreendemos agora. Incessantemente em contato com Ele, com Deus, podemos fazer preces, podemos orar a Deus com a certeza de sermos ouvidos,
porque ele não está lá depois do céu, depois das estrelas, como um Papai Noel, com um cajado na mão e ditando ordem para os planetas, para os mundos, para as galáxias. Não. Deus está dentro de cada ser inteligente que ele criou. Deus está na natureza, Deus está no universo e Deus está na eternidade. E continua Kardec, Deus não pode querer senão o nosso bem, razão pela qual devemos confiar em Deus. Eis o essencial. Para o resto, esperemos que sejamos dignos de compreender Deus quando nos tornarmos espíritos superiores, espíritos puros, no nível do nosso amado Mestre Jesus de Nazaré. Esse é o pensamento de Allan Kardec sobre a divindade. E pediríamos mais um intervalo musical. Dando continuidade ao nosso programa de hoje, desta manhã de sábado, programa Encontro com o Espiritismo, através da FM Rádio Jornal do Comércio, 99.5, nós vamos ter um momento com o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a terceira obra do Pentateuco kardeciano, de Allan Kardec. E no capítulo que trata de Mateus, o evangelista Mateus, no capítulo 5, nós vamos fazer uma pequena leitura do Sermão da Montanha, que são 10 itens, 10 mandamentos de Jesus que foi divulgado para a multidão que reza o Evangelho, de quase 5.000 pessoas que ouviam o Sermão da Montanha. Primeiro, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Segunda bem-aventurança, bem-aventurados que choram, os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão o planeta Terra. Quarto, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, os que foram injustiçados aqui na Terra, porque serão fartos, porque Deus lhes fará justiça. Quinto, bem-aventurados misericordiosos, quer dizer, os que são indulgentes, os que perdoam, porque eles também são recompensados pela indulgência de Deus. Os que não perdoam também não serão perdoados, mas aqueles que são indulgentes, que perdoam, Deus também os perdoará. Isto é o que ensina o Evangelho de Mateus. E diz mais, bem-aventurados os puros de coração, porque todos verão a Deus. Sétimo, bem-aventurados os pacificadores, os que não gostam da guerra, os da paz, os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E oitavo, bem-aventurados que forem, por causa da justiça, perseguidos, porque deles é o reino dos céus. Os que foram ou que forem perseguidos pela justiça, pelo que é justo. Aí ele diz mais, 9, bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. 10º, bem-aventurança, regozijai-vos e exultai de alegria, porque é grande o vosso galardão, a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram também os profetas que viveram entre vós. Esta bem-aventurança
que é o Sermão da Montanha, é um verdadeiro código moral que pode ser adaptado a todos os mundos do universo, porque representa a síntese do Evangelho, a síntese da doutrina de Jesus, da doutrina que o Cristo trouxe à Terra. E nós gostaríamos de acrescentar, se no birô de cada governante do planeta Terra, governante de nações, tivesse esse pequeno código extraído do Evangelho de Jesus, as nações não teriam guerras. Elas não guerreariam umas com as outras, porque aqui nos faz compreender e sentir que todos somos irmãos e filhos do mesmo Deus. Deus é o Pai de todos e Deus é amor. Deus não é guerra. Deus é paz. Deus não é guerra. E então pediríamos mais um intervalo musical. E voltando com o nosso programa Encontro com o Espiritismo, para o encerramento, pediríamos para um momento, um pouco de atenção e um momento com uma pequena mensagem do médium Divaldo Pereira Franco, para darmos encerramento ao nosso programa de hoje, Encontro com o Espiritismo. E para encerramento, depois da mensagem, da pequena mensagem do nosso companheiro, o médium internacionalmente conhecido, Divaldo Pereira Franco, nós, antes de encerrar o nosso programa, vamos apresentar um pequeno texto, uma pequena frase, que é a frase do programa Encontro com o Espiritismo. Você ama a Deus? Você já parou para pensar nesta verdade? Você diz que ama Deus, que Deus é fiel, que Deus é amor, justiça e misericórdia, e acrescenta outros atributos. Tudo bem, mas será que você ama realmente a Deus e desobedece ao Pai Celestial em pensamentos, palavras e atos? Será? Lembre-se que diante de Deus só há dois tipos de filhos, os obedientes e os desobedientes, independente de crença, de igreja, de religião. Deus só considera os obedientes e os desobedientes às suas leis, independente de crença religiosa. E diz mais aqui o pensamento. Mas, apesar de tudo, Deus nunca, em que pese tudo isto, Deus nunca deixou de nos amar, porque todos somos seus filhos. E nós encerramos o programa de hoje e convidamos o ouvinte para o próximo sábado, de 8h30 às 9h, através da Rádio Jornal do Comércio, para a reflexão de uma nova edição com um novo tema sobre a doutrina espírita. E muita paz para todos e um excelente, bom fim de semana e muita paz para todos.